sabe? Livre-arbítrio, cara, existe. Primeiro vamos explicar o que é livre-arbítrio. Bom, o livre-arbítrio é a livre decisão da vontade, né? Você ser totalmente livre para você decidir se você vai para lá ou vai para cá, se você vai receber a Cristo ou não, se você vai comer o seu pão amanhã de manhã ou se você vai querer comer o cereal, enfim, isso é livre-arbítrio, né? Eu acredito que nós temos esse livre-arbítrio, essa livre decisão. Por quê? Nós vamos ter vários pontos da palavra falando sobre isso, né? Sobre a livre decisão. Eu não acredito no livre-arbítrio. Então eu tô do lado certo da minha brincadeira. Então acontece o seguinte, essa discussão de Armínio não foi nem de Armínio e Calvino, né? Foi dos discípulos deles, né? Calvino disse que o ser humano não tem livre-arbítrio. Então, se ele não tem livre-arbítrio, por que ele não tem? Porque Deus escolheu, elegeu ele antes mesmo dele nascer. Desde a Ele não fundação do decide mundo. nada. Ele não decide nada. Então, isso foi o que Calvino ensinou. Armínio era um professor de teologia também, tipo você hoje seria um seminário. Ele dizia que não, o ser humano tem livre-arbítrio. Aí, mas eles não brigaram. A briga não foi entre eles, foi na frente, pelos discípulos deles. Aí houve uma reunião de bispos e tal, se não me engano, na Holanda. O que prevalecia era a ideia de Calvino, claro. Depois, estamos falando aí século XVII. A reforma aconteceu no século XVI. Eram os reformadores. Os reformadores eram Calvino. Então, dificilmente esses alunos teriam alguma chance. Eram bispos de diversas igrejas, diversas localidades. Realmente eles perderam. Perderam mesmo e continuou o calvinismo. A Foram ideia de considerados que o ser hereges, humano... né? É lógico. Expulsos da igreja. E naquela época herege era uma série. Mais do que hoje. O que prevalece é o arminianismo. 70, 80% é arminiano. Prevalece o arminianismo. Você vê que hoje os que são focados muito na doutrina calvinista, não existe o livre-arbítrio, são os presbiterianos, não são todos, mas são como denominação é, porque eles vêm desde o concílio de Westminster, né? Um código doutrinário que eles têm, perdura até os dias de hoje. Mas o movimento pentecostal, né, pentecostal é tudo arminiano. Como são os grandes grupos de grandes denominações, a Assembleia de Deus é a maior, elas são arminianos, a Universal e tantos outros são. Então acontece, o que prevalece são eles, em torno de 80% é tudo arminiano. Entre os batistas, novamente, é a metade. Tipo assim, está dividido. Alguns são arminianos, outros são calvinistas. Eles são calvinistas batistas, são calvinistas. Houve dois grupos de batistas. Os batistas gerais e os batistas particulares. Gerais, o nome já diz. Acredito que a salvação é dada para todos. Né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo para eles ali, as pessoas do mundo inteiro. A oportunidade é dada para todos. Esses eram batistas gerais. E os batistas particulares, que eram os calvinistas, que achavam que não, que a salvação é particularmente para um grupo que Deus escolheu antes mesmo de nascer. Então, se é nesse caso, não existe livre-arbítrio, está tudo condicionado, está tudo destinado. Não há o que eu possa fazer. Se eu quiser ser salvo, mas eu não sou o eleito, não serei. Posso gemer, rolar, não acontecerá. Aquele que é eleito, ele é o chamado graça irresistível. É irresistível para ele, não para o perdido. Isso é interessante, porque é muito poético, né? Porque você chega assim, olha, como a graça de Deus é irresistível para os eleitos, porque eles não têm como resistir, porque eles não têm livre-arbítrio, não é eles que escolhem, Já são eleitos. já são eleitos. Então, é irresistível para ele, mas para os perdidos, não existe chance para ele, para os perdidos não é irresistível. Então, o que vai acontecer? Eu, particularmente, acredito em livre-arbítrio. E por que acredito em livre-arbítrio? Sei que o assunto é polêmico, é difícil, mas por que eu acredito no livre-arbítrio? Porque quando eu olho a Bíblia de ponta a ponta, aí eu vou ler um pouco, ouvir um pouco, às vezes, o Saião falando, eu alinho com a ideia dele, e com relação à soberania de Deus, ninguém tem dúvida. Arminiano, não. Soberania de Deus existe, é uma doutrina fundada, biblicamente, correta. Existe soberania de Deus. O problema é se a relação da soberania de Deus com a livre vontade humana, que aí vem Armínio. Não, aí já é possível haver o livre-arbítrio junto com essa soberania de Deus, o que os calvinistas não aceitam. Para eles, tipo assim, se há o livre-arbítrio, a livre vontade, então o ser humano participa da salvação. Já os arminianos dizem não, participa da salvação. A salvação, como vocês dizem, ela é de graça. Pela graça sois salvo, mediante a fé, eu creio. Então, quando eu creio, não é porque eu participei o que é dessa salvação. Eu apenas aceitei esse presente. É como olha, eu estou dando esse presente. Você gastou dinheiro, alguma coisa? Não, você só recebeu pela fé.
Então, por arminiano, olha, eu não participo, não. Eu apenas recebo. E essa oportunidade é dada a todos, mas nem todos aceitarão. Nem todos vão querer receber esse presente. Esse presente que é de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, e por que que eu acredito em livre-arbítrio? Sei que é difícil, mas para mim as duas doutrinas são reais na Bíblia. Como eu disse, soberania não precisa falar que todo mundo acredita. Agora, por que livre-arbítrio? Porque de ponta a ponta na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, toda hora o homem é chamado à responsabilidade. Israel toda hora, ó, se você se converter, deixar os vossos maus caminhos, se voltarem para Deus e tal, isso é o quê? Vontade, é livre-arbítrio. Porque não faz sentido. A lógica é uma ciência, né? Não tem lógica. Olha, se você não sei. Ah, mas como? Se sou eu aqui, sou Deus, eu não, já escolhi. Pô, então vamos brincar com esse pessoal, vamos brincar com esse pessoal. Olha, se você não se arrepender, tal, mas eu já sei que o grupo ali é o grupo salvo, né? Aí ele, vamos fazer uma gracinha com ele. Não faz sentido, para mim não faz lógica, eu não consigo, é inconcebível. Há muita cobrança de Deus para o povo de Israel, indivíduos em particulares, ainda que a discussão da predestinação, que ela existe, está em Efésios, está em Romanos 9, ela existe, ela é real, mas acho que é uma coisa que a gente não entende muito bem. Essa relação de soberania e livre-arbítrio, mas para mim os dois existem. Então, no Novo Testamento há muito isso. Olha, se você fizer assim e tal, você pode perder a coroa e tal. Qual é a tua postura em relação a isso daqui? Então, há muita cobrança. Mas para que tanta cobrança? As coisas já estão destinadas. Eu acho que você não acreditar em livre-arbítrio é muito complicado, porque se está destinado, eu te pergunto, para que preocupação ir para a igreja? Para que preocupação em evangelizar? Para que preocupação, sei lá, olha, crente, você tem que jejuar, você tem que fugir do pecado. Ah, ó, cuidado com o diabo, ó, tá agarrado, tá na tua cola. Se você, para que tanto aviso? Se no final está tudo destinado, não importa o que eu faça, no final tem um grupo que já antes de nascer vai ser salvo e outro vai para o inferno. Não tem como resolver essa questão. Eu te pergunto, para que tanta advertência? Isso, para mim, é o maior problema que tem. Eu acho que, por exemplo, quando se fala de predestinação, eu fecho a palavra, a predestinação, eu acho que é justamente na explicação junto com a presciência de Deus, Sim, que exatamente. Pedro vai falar no capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Que ele vai falar sobre a presciência. O que é presciência? Deus, anteriormente, conhece todas as coisas. Ele sabe do que vai acontecer. Então, quando fala lá, esse é meu eleito, isso é uma coisa, quando ele é falando sobre o indivíduo, até sobre obra, Samuel foi escolhido, né, com relação à obra, a ser aquele cara que ele era, porque Deus já sabia que o Ele povo seria teria assim. a sua reação com relação a Deus. Então, ele o quê? Ele é um eleito. Ele é por quê? Por causa dessa reação na presciência de Deus. A coisa que Deus explica não é o que eu explico. Aí eu concordo com o Saião, diz, olha, a gente não vai resolver essa questão, não. Mas não tem como negar. Soberania existe na Bíblia e livre-arbítrio também existe na Bíblia. Eu concordo plenamente. Mas, assim, eu não lembro em momento nenhum da minha vida, não lembro mesmo de ter recebido Jesus, cara. Eu lembro dele ter me escolhido. Eu passei por um momento há pouco tempo, umas escolhas erradas que eu fiz, eu quis a todo momento, cara, eu me envergonho e falo aqui publicamente. Eu sozinho no meu quarto, eu falei, cara, para mim chega. Deus não existe. Se existe, não me ama. Eu fiquei naquela briga ali comigo sozinho, cara, sozinho, triste. Eu falava, cara, se Deus existe, por que ele tá fazendo isso comigo? Eu não quero isso para mim, não. E fiquei naquela briga ali com Deus. Quem disse que eu conseguia tirar? Quando eu me via numa situação, tava eu assim, ai meu Deus. Cara, é uma coisa que eu não consigo, eu não consigo tirar Jesus como meu salvador. É uma coisa que é mais forte do que eu. Eu tô falando particularmente. Pô, eu tô aqui sendo prepotente de já decidir que eu sou um salvo. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês, eu não consigo, mesmo nesse momento que eu passei, que eu falei assim, cara, eu quero que dane, cara. Negócio de igreja, de Jesus, não é possível estar passando por uma situação dessa e ter um Deus que me ama, que fala que me ama. Eu não quero, sabe? Foi daí para pior. É a noite com Deus ali. Dormi e acordei crente. Tá entendendo? E eu não Bem. me lembro, eu não tenho lembrança de eu ter aquele momento mágico. Ah, o dia que eu recebi Jesus foi no dia tal, que eu levantei a mão e ele entrou no meu coração. Sabe? Eu tô falando algo pessoal, eu não posso generalizar. Mas eu sinceramente e humildemente,
por experiência própria, eu não vou nem citar a Bíblia, que é totalmente errado, falando aqui, mas por experiência própria, eu acredito que aquele cara que Deus escolhe mesmo, aquele cara é escolhido, ele não consegue não ter Jesus como seu Salvador. Nem se ele tentar, se ele falar. Tá entendendo? Que é muito é mais forte do que ele, pô. É mais forte do que. Eu não consigo não ter Jesus como meu Senhor. Pra mim, cara, isso é muito pessoal. Eu não Não, posso sim. generalizar. Porque Não, eu também não consigo dizer o momento. Então, eu queria até que essa conversa aqui, vocês colocassem tal para fora, caso queiram. Mas eu não consigo enxergar um momento que Jesus passou a ser o meu Salvador. Eu escolhi, que eu entendi que se Jesus declarasse Cristo como meu único e suficiente Salvador, a partir daquele momento eu teria salvação. A partir daquele momento eu teria a graça de Deus, favor imerecido, e a partir de então, se eu morresse naquele momento ali, eu seria salvo. Deixa eu só falar uma coisa, tipo, você não precisa ter a ciência da sua salvação para você ser salvo, não. Mas você precisa reconhecer a Cristo como o que ele é. Ele é Deus, ele é o filho de Deus que veio à Terra, morreu na cruz, substituindo você naquela cruz, que a cruz era sua, não era dele. E aí ele morreu e salvou a sua vida. Você recebeu essa salvação. Então, independente se você acha que está ou não salvo, se você recebeu, você está salvo. Comigo, a minha conversão também não aconteceu assim, não. Eu acho que só acontece assim, tipo, não está lá, uma pessoa que está vivendo numa vida que você perceba, muito perceptível que ela mudou de vida. Por exemplo, um cara tá vivendo no mundo das drogas, ele bebe, ele fuma, ele faz várias coisas que são perceptíveis de que ele não é um cristão, e aí você vê esse cara se converter, você vai ver ele mudar de vida. Um camarada que, como você foi criado na igreja, não foi? Tua mãe te levava desde criancinha. Minha tia me levava. Então, ele te levava desde criancinha. Acho que dificilmente você vai perceber. Porque se você tá tendo essa criação dentro da igreja, você já vai estar tendo o comportamento de um cristão. Talvez no seu coração você não tenha recebido ainda, mas o comportamento já vai estar lá. E muitas vezes o que você vai ter nessa percepção da conversão é esse mudança de comportamento. E aí você não teve essa percepção porque não teve uma mudança tão grande assim na questão de sociedade, né? Tipo, eu não precisei parar de beber, eu não precisei parar de fazer muitas das coisas que eu fazia, mas eu adicionei algumas outras coisas. Agora eu amo, agora eu leio a palavra, agora eu oro, agora eu faço coisas que um cristão faz. Dentro do contexto que ele te perguntou, onde foi o momento na história toda, por exemplo, que o Júnior decidiu receber a Cristo? Não teve. Então, assim, cadê o livre-arbítrio? Ué, mas a decisão da vontade dele não parte apenas dele só, tipo, levantei a mão. Porque, independente, cara, é aquilo. Se o coração pode estar uma coisa, na mente, às vezes a mente não está nem entendendo o que já está acontecendo. Não estou dizendo que você aceita Cristo sem, tipo assim, eu aceitei a Cristo subconscientemente. Mas, Não. Yuri, eu não tive decisão, cara, de ter Jesus no meu coração como meu Salvador, não. Claro. Mesmo que seja pelo contexto que eu fui inserido. Eu não tive, como indivíduo, eu não tive a oportunidade de decidir ter Jesus como meu Salvador, não. Aí não interessa se foi o meio que eu tava, se foi a família que eu fui criado, se minha mãe me levava ou não, sabe? Dentro da minha vida, particularmente, eu não tive o poder de decisão. Então, E outra, sim. que é pior. Pior não, né? Graças a Deus. Porque se a gente tá falando de livre-arbítrio, é um livre-arbítrio geral, tipo, deixar essa caneta assim ou deixar essa caneta assim. Sim, livre agência e livre-arbítrio. Isso aí. Tá. Agora, sobre salvação. Você se considera um cara salvo? Eu me considero. Pastor Fábio também? Felipe, Sim. pela graça de Deus. É possível a gente perder essa salvação? Aí você vai ter aquela questão. O camarada, ele perde a salvação, sim ou não? Vai ter muita gente que vai entrar na igreja e não vai aceitar Cristo verdadeiramente e vai sair da igreja e você vai falar lá, ele ganhou a salvação e perdeu a salvação. Deus escreveu e depois apagou o nome dele. Não, mas não vamos pensar na ótica do que a gente vê das pessoas. Vamos pensar da ótica individual. Sim, então. Aí, não do que eu julgo. A gente vai entrar, mas aquele vai entrar cara nisso. que esse cara nunca recebeu. Vamos pensar na ótica do cara que reconheceu Jesus como Sim, único suficiente Salvador. eu É acredito... possível esse cara abandonar Cristo? Pergunta difícil.
Porque Hebreus vai falar, né? Sobre o Eu não camarada. sei a resposta. Não, Falou por mim. porque Hebreus vai falar, Hebreus 4, né? 4, 6, acho que é, vai falar, ou 6, 4, acho que é 6, 4, vai falar sobre o camarada que um dia ele foi iluminado, ele teve no meio do povo ali junto, recebeu a Deus, exato, experimentou tudo, mas ele se desviou. E para esse camarada, não adianta nem você ir lá atrás dele, não, porque ele não vai voltar. Quem é calvinista, nesse sentido que não há livre-arbítrio, que você já foi predestinado antes mesmo de nascer, é claro, você não vai acreditar que você não perde salvação. Como vai perder? Se Deus Porque escolheu, se já escolheu, é Deus escolheu, pronto, Já tá é. acabado. Não tem o que você falar, vou perder jamais. Jamais. O arminiano já diz o contrário, diz que você pode perder a salvação. É o arminiano. É a mesma discussão que falamos anteriormente. Essa é uma discussão também difícil, porque quando Jesus ele fala, por exemplo, a parábola do semeador, ele fala o que é um caminho a ser percorrido. A mensagem cai no coração. O coração, a palavra é no meio do caminho, o diabo leva, que é pouco evangelho. O outro está entre pedregais e não tem um bom fundamento, então se perde, mas ambos os corações receberam a mesma palavra. Não deixou de receber. E quando vai falar o que foi lá entre espinhos, ele começou a se apaixonar pelas coisas do mundo. Você fala mundo, né? A gente fala mundo às vezes tem a ver com a roupa do indivíduo, não tem nada a ver, isso não é mundo, é outra coisa. Sistema que arrasta a gente para fora do amor de Deus. Então aí ele vai o quê? O que vai acontecer? Parece que é um processo a ser percorrido. E aí entra na discussão justamente da apostasia. Porque a apostasia ela só existe quando Paulo fala, 1 Timóteo 4:1, quando fala Tessalonicenses, é necessário que antes venha a apostasia. Só há apostasia se for do desvio dessa fé genuína. Ele não está falando da fé pagã, da fé se eu tenho fé natural para subir em um avião. Ele não está falando desse tipo de fé. Ele está falando de desvio do evangelho. Então, para mim, há um caminho a ser percorrido. Agora, eu gosto um pouco do calvinismo num sentido que não me deixa tão neurótico, como eu vejo, às vezes, eu digo o povo mais arminiano, eu estou falando, concordo muita coisa com o Armínio, mas principalmente no meio pentecostal, que tipo assim, parece que você vai perder a salvação todo dia. Você errou, hoje estou salvo, amanhã não estou salvo. Hoje estou salvo, amanhã não estou salvo. Tem cabeça que aguenta um negócio desse. É teologia do ioiô. O cara dizia, década de 90, teologia do ioiô. Estou salvo, estou salvo, estou salvo, estou salvo. Não tem cabeça que aguenta um negócio desse. Paulo vai dizer o seguinte, que essa salvação ela é tão preciosa, ela é tão certa em Cristo Jesus, e tipo assim, é como uma âncora presa no céu que eu estou agarrado. Há uma firmeza nessa salvação. Eu gosto dessa firmeza que Paulo fala. Tu imagina um navio, toneladas e toneladas. A âncora está agarrada lá, as ondas estão sacudindo, o cara está ali. O navio está ali. Está ali, não arrasta, não vai para lugar nenhum. Ele está falando dessa certeza, e eu gosto disso no calvinismo. Agora, creio no livre-arbítrio. Gosto disso por quê? Porque o que eu vejo, principalmente no meio pentecostal, há uma neurose muito grande. Tipo assim, deixei de orar ontem, não sei o quê, não estou jejuando, então eu vou perder a salvação. Vou perder a salvação. Perdi a salvação. Me perdi, não, estou perdido. O que eu gosto um pouco do calvinismo é justamente essa ideia, como você falou, cara, tem uma crise danada. Fiquei até aborrecido com Deus. Achei que Deus estava sendo injusto comigo. A gente pode pensar um negócio desse, a gente entra nessas loucuras às vezes. Ele pensa que Deus está justo. É igual Jonas, fala assim pro camarada, pô, querendo que todo mundo, ao povo de Nínive, o fogo de Deus desce na cabeça deles. E quando Deus salva, ele diz, olha só, me mata, eu quero morrer. Aí ele diz, olha, cara, os caras não conhecem, não enxergam um pau na sua frente. Você acha que eu não ia me compadecer desse pessoal? Você acha que são pagãos, são mal, eram maus, os ninivitas, mas disse que aquela geração toda se converteu. Na outra, é que eles vão levar cativeiro, mas a outra, porque aquela toda se converteu. Deus salvou aquele pessoal todinho. E salvou porque ele deu oportunidade para esse pessoal, coisa que Jonas não queria dar. Aí sempre é oportunidade para todos, em todo lugar. Eu acredito muito nisso. A oportunidade é para todos. Mas o que acontece? Quando nós vamos ver isso, essa segurança que o Vinícius fala, tipo assim, olha, tu errou, se arrepende, chora, larga o erro, se volta para Deus. Você perdeu o rumo. Aliás, a ideia do pecado é justamente essa, né? Você, quando não peca, você acerta o alvo. Quando errou o alvo. Meu amigo, volta de novo. Então, essa coisa que eu me dessa segurança, que tipo, você não me faz entrar em neurose, eu acordo de manhã, cara, eu vou dormir e faço, não salvo disso. Acordo e tal. Eu já passei crises como você passou, algumas talvez maiores do que as tuas. Passei muitas crises. Eu tive uma crise uma vez, eu estava numa igreja e eu pregava um monte de coisa.
Aí pregava uns textos bíblicos lá, tal, que coisa a gente falava escala do moral, né? E a gente acha que todo mundo vai ficar perfeito, né? Mas é quando a gente vê um negócio que parece que não está alinhando, a igreja você não toma rumo, não sei o que e tal. E eu fiquei ofendido com aquele negócio. Aí um dia eu já estava pregando tempo. Já tinha feito seminário, já era presbítero. Cheguei em casa e eu falei assim, Pra praia de calça. que? Quando eu entrei, tu imagina, eu nadava, jogava vôlei de praia, futebol, rapaz, corria pela orla, ia e voltava, fui atropelado uma vez por causa disso, que era, aí só tinha uma pista, o César Maia que fez dupla ali no litoral da área, creio, e eu podia fazer aquilo tudo, da noite pro dia. Quando eu entrei, me cancelaram geral, não pode nada. Tu imagina a crise psicológica que eu entrei. A experiência que eu tinha tido naquela igreja, quando eu senti Jesus... quando levantou a mão, cara, eu levantei a mão um dia, eu tinha 12 anos de idade. Mas eu sinto que eu estou sendo salvo por Jesus todo dia. A experiência comigo é diferente. E às vezes é quando eu tomo um tombo, a experiência vem melhor ainda. E eu vejo essa graça de Deus tão clara que às vezes, quando tudo está muito bem, parece que você não percebe. Parece que Deus não está perto de você, não está em você, não está te ajudando no dia a dia. Você não sente, parece que você fica dormente. Uma vez eu já estava pregando aí eu fiquei desanimado com aquilo tudo. Eu falei, pô, parece que não tem jeito, você prega e tal, acho que tal. Quer saber? Eu vou ficar em casa. Resolvi ficar em casa. Eu não ouvi essas histórias de desigrejado, que saiu da igreja. Não, eu perdi a paciência. Falei, nem comuniquei a Patrícia. Falei assim, na minha cabeça, falei, olha, eu vou ficar bastante tempo aqui em casa. Meses, talvez 1 ano, 2 anos, até eu decidir voltar para a igreja de novo. Mas não demorou nada. Deus me incomodou para ir para uma igreja que vê se a PIB do Recreio. A minha esposa queria ir também para lá. E ali a gente se achou. Sentimos muito bem, todo mundo. E eu justamente como eu estava nesse negócio, tipo assim, olha, eu não quero, eu tô afim de nada. Eu falei assim, eu quero saber, a igreja aqui é grande, naquela época tinha mais de 6 mil membros. Eu falei assim, quer saber? Agora que vai ser bom, eu vou ficar tranquilo, assistir meu culto, como era gostoso. Acabou o quando culto, foi chegava embora. lá, Vai se eu não esconder. preciso, vou ficar aqui só a minha conexão com Deus, fazendo meu culto e tal. 1 semana lá, não tinha nem 1 mês. Aí eu falei, poxa, aquela coisa, né? Deus vai puxando a gente. Aí eu cheguei para a Tamara, conheci a pastora Tamara, ela era responsável pela coordenação da escola bíblica de lá. Eu falei, Tamara, olha só, se quiser me colocar aí, eu já tenho algumas aulas aí. Se quiser, eu aceito, mas fica tranquilo, não tá, sem muito compromisso. 1 semana a Tamara ligou para mim. 1 semana. E comecei a ensinar, fiquei 8 anos lá ensinando na escola bíblica. Nossa. Então, depois vim aqui para a PIB da ilha. Então, aí uma vez um presbítero, quando eu saí dessa igreja, ele falou assim, poxa, mas você vai para lá, aqui você prega, as pessoas gostam de você e tal, e aqui tem gente que é parente teu também, que tipo, você parece, você pode ser o pastor da igreja, mas eu nunca pensei naquilo, nunca quis aquilo. Então, aí eu pensei, olha, então eu vou ficar lá e tal, e vou me resolver lá. Aí Deus me puxou para aquele negócio. Aí comecei a vir para cá, e aqui fui levado pastor aqui que eu nem esperava. Então, o que eu tiro de lição com esse Calvinista negócio? puro. Não tem livre-arbítrio, pô. Não tem livre-arbítrio. Não, eu acho que... Boa, Júlio, boa, muito boa. Foi me puxando, foi me levando. Não, Aí quando eu queria ficar em casa, Aí quando eu percebi, eu tava lá. eu vejo o amor de Deus. Tipo assim, se você já tem... a gente fala o nome que quiser. É calvinista. Olha só. O que quiser, mas é calvinista. Como você fala, por exemplo, levantar a mão. Isso é uma coisa que um pregador inventou, de levantar a mão. Mas a igreja, quando no primeiro século, eles vinham se convertendo aos montes, não tinha essa coisa, quem quer aceitar Jesus? Não tinha. Ele tinha uma experiência com Deus, cria, se arrependia, tinha um encontro com Deus. Isso aí é coisa da história da igreja. Isso não significa nada. Tem gente que levanta a mão e nunca teve um encontro com Jesus. Ponto. Então, o que eu vejo é isso. O que eu vejo é o seguinte, claro, você está lá, você está confuso, é igual lá, Elias está na caverna. Você tem um ribeiro aí, sede não passa. Os pássaros vão trazer carne para você vai comer aqui. Daqui a pouco o cara passa ali um momento de muita depressão e tal. Vem para fora, vem, cara, sai para fora, sai dessa depressão. Eu quero que você faça um negócio, tá? Aí eles se recompõem. Sabe, essas crises a gente tem, independente se crê que eu sou calvinista ou arminiano, essas crises todo mundo passa. Aí qualquer crente passa. E eu acho que quem não passar é porque tem algum problema. Sem dúvida. Eu não quero advogar pela causa do Juninho, não, mas Jonas teve escolha de ir para Nínive ou não?
Ele volta nas Jonas, né? Ele quer voltar nas Jonas. Não. Cara, eu vejo também uma coisa que a gente vê na Bíblia, uma obra. é a multiforme graça de Deus. Ele age de diferentes formas na vida de cada pessoa. Não tem como a gente entender ele, não, cara. Sim, A gente e tem que aí- pacotar. Não É tem aí como. que eu falei lá atrás que a gente talvez fosse chegar na parte da forma que eu creio. E eu não vejo muitos teólogos falando sobre isso. Acho que nunca li nenhum falando sobre essa forma de crer, que é quando Jesus fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu acredito que muitos foram chamados, né? Todo mundo foi chamado. Mas uns e outros, ele pinça. Esse aqui eu quero. Paulo, quando o próprio Jesus escolhe Paulo, ele fala assim: ó, você vai lá, prega para ele, porque esse é um vaso escolhido. Eu vou usar a vida dele Para pra trabalho levar a palavra. específico ou como Pra trabalho- salvação geral? Enfim, não sei. Não sei. Para mim é Não sei a resposta. Não é pra... Eu acredito Algo também. específico. Eu acredito que possa ser para uma Entendi. obra. Eu Deus também levanta acredito pessoas como- para grandes obras, eu acredito. Acredito como o pastor Fábio. Que não Pode vai ser ser pra eu uma fazer, obra. você é gente que Deus levanta para grande obra. Pode ser para uma obra, mas também, enfim, não sei. É eu não a sei. discussão. Mas eu vejo dessa forma. Muitos foram chamados. Todo mundo, quem quiser aceitar, vai aceitar. Eu não posso explicar o convite, eu só posso ir. Então, eu não vou explicar como é que Deus vai fazer. Ele faz. Ele faz, ele te chamou para perto. Ele chamou todos nós. E assim, então por isso eu creio dessa forma. Que muitos foram chamados. Alguns ele vai escolher a dedo. Fala, não, Paulo, eu quero. Ou o Juninho, talvez. Esse dessa forma, esse aqui eu quero. Não vai se afastar, não. Vem pra cá. Então, assim, eu vejo a multiforme graça de Deus nisso. As várias formas que Deus age com cada um de nós. Não, mas na minha opinião, minha humilde opinião, assim, não leva, querer cravar se é uma forma ou outra, não leva a gente a lugar nenhum. Não muda nada. As coisas são secundárias. É secundário. Todo Se mundo não, é salvo, beleza, tanto calvinista como arminiano. tô em dia com a minha leitura bíblica, tô em dia com isso aqui, tô em dia, beleza. Tá sobrando tempo. Vou tentar ver qual é a diferença. Porque, de forma prática, eu acredito que não vai mudar nada. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. São servos de Deus. São servos de Deus, isso aí.